Shalom, shalom, queridos. Bem-vindo a mais esse dia, esse sexto dia de Hanukkah. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que nós podemos estar juntos aqui, né? Mais uma vez. E eu quero me unir neste tempo para a gente poder compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu estava até brincando nos bastidores com a profeta Andréia, falando assim, quando eu chegar no sexto dia, que é o dia que eu escolhi, né, para poder ministrar, foi feita uma escala entre a igreja, entre as filhas, e eu escolhi o sexto e o sétimo, porque eu estaria viajando nos dias anteriores, e quando eu fui ver as ministrações da profeta, eu comecei a entrar em desespero, eu falei assim, profeta, pelo amor de Deus, vamos trocar, porque o que eu tava aqui já preparando, aqui esboçando, tava lendo, tava, né, me preparando para poder ministrar, você já tá falando tudo. Eu falei, isso não é justo, como assim? E aí ela deu risada, eu falei assim, eu tô quase chegando no dia de ministrar, ela falou assim, olha, irmãos, o que eu ia ministrar, tá lá no quarto, no segundo dia, vocês vão lá, retoma, que é tudo aquilo lá. Brincadeiras à parte. É o Espírito alinhando os nossos corações, né? Não é tudo que eu ia falar, mas muitas das coisas que eu vou falar aqui vai ser repetitivo, porque Deus já tem ministrado ao coração dela também, ministrou ao meu também, eu vou liberar junto com ela, junto com quem for liberar também aqui os vídeos. Eu não sei se vai ter mais pessoas liberando aqui uma palavra. E eu vou dividir essa palavra aqui em 2 dias, tá bom? Então, possivelmente esse vídeo não vai ficar tão longo, mas vai ser possível de assistir por todos. Amém? E nós estamos nesse tempo de Hanukkah. Hoje é o sexto dia, né, dessa comemoração, desse memorial de Hanukkah. E para quem não conhece a festa, eu não vou explicar aqui tudo, depois você pesquisa e é muito interessante o fundamento dessa comemoração, que traz para nós também um apontamento das coisas proféticas e espirituais, né? Naquele tempo, Israel, o povo, né, de Israel, os judeus estavam sendo escravizados, né? Estavam sendo subjugados a um pensamento, a uma filosofia, a um modo de caminhar espiritual, né? E era uma guerra política muito grande, mas o modo de caminhar espiritual também estava sendo colocado em queixa ali. Não era só uma política, você não é de direita, de esquerda, essas coisas todas assim, né? Não posso falar isso, não sei se cancela o vídeo. Mas não era só política, era também voltado para a parte religiosa. E a respeito disso, a profeta Andréia falou, acho que no segundo, não sei se foi no segundo ou no terceiro dia do vídeo, ela tocou sobre essa questão. Se você olhar o ambiente daquele tempo de subjugação, daquele tempo de perseguição, é o mesmo de hoje, né? Então, naquele tempo houve isso, houve uma perseguição muito grande, mas houve um povo que, apesar de ter sido também subjugado, muitos aceitaram a subjugação, muitos entraram debaixo dessa perseguição, se curvando a essa perseguição, não tiveram forças para resistir, alguns resistiram, alguns não se curvaram, alguns se levantaram, se posicionaram. E por causa desses alguns, o Senhor também vem com a sua grande ação poderosa de um Deus que é Deus, sempre será, para todo sempre, e faz ali por eles aquilo que era necessário fazer, né? Faz um milagre. O milagre de Hanukkah era a luz que não se apagou, era a chama que se multiplicou, apesar da pouca força, apesar do pouco óleo, apesar do pouco tudo. Nós vamos entrar isso mais pra frente. Mas eu quero começar essa ministração. Eu disse que eu não ia contar aqui toda a história, porque eu vou narrando alguns pedaços da história aqui, provavelmente no processo do nosso compartilhar da palavra. Mas existem muitos pontos nessa história que nos chama a atenção, e eu tenho certeza que a profeta Andréia já tocou muito neles. Eu não vou tocar aqui, né, em todos os pontos, porque eu já disse que eu quero ser um pouco mais sucinta nessa ministração. Mas eu me pergunto que nesse tempo que nós estamos ministrando, calhou, né? Ou não calhou, não. Foi tudo Cristo incidência, né? Foi uma coincidência de Cristo. Cristo preparou que esse tempo que nós estamos falando sobre a festa de Hanukkah caiu justamente no mês de Kislev e caiu justamente nesse tempo que sempre vai ser, né? A festa de Hanukkah sempre vai ser na estação do inverno. E sobre a estação do inverno, sobre a festa e sobre o mês, tudo se conecta de uma forma muito, mas muito alinhada. Porque o mês é um mês onde cai no inverno, é um mês de sermos
alinhados, mas é um mês de sermos vigilantes, porque é um mês onde pode nos subjugar a apatia, a tristeza. O inverno é um mês silencioso, o inverno é um mês ameno, né? Onde as nossas emoções ficam amenas, e se nós não nos cuidarmos, as nossas emoções podem ficar amenas de uma forma a serem levadas a certas subjugações, como também alguns dos judeus foram levados a subjugações naquela época. E nos tempos de hoje, se você olhar, é a mesma coisa. Mudou-se o nome, mudou-se a nação, mas não mudou a atmosfera, mas não mudou a forma de atuação, tanto das trevas como a atuação de Deus. Existe uma atuação das trevas veemente que você está observando no cenário político, no cenário religioso, mas existe ainda uma atuação também mais poderosa ainda, muito mais poderosa do que a atuação das trevas, é a atuação do nosso Deus a respeito daqueles que se guardam, que perseveram, que continuam crendo, que continuam querendo guardar aquilo que é mais precioso, a chama pelo Senhor. Amém? E aí eu me pergunto, a respeito dessa luz que precisa ser acesa sobre as nossas atitudes, sobre o nosso posicionamento, sobre tudo, como está a nossa luz? Nesse tempo de inverno que nós estamos vivendo, porque se você olhar, é um tempo de frieza, é um tempo de inverno. Como está a nossa luz? Será que ela está permanecendo no inverno? O título dessa mensagem hoje que eu quero dizer é: a nossa luz permanece no inverno? Nesses dias de inverno, que são dias que parecem mais curtos, né? A gente já está vivendo isso de uma maneira geral em todas as estações. Parece que os tempos estão tão acelerados e tão encurtados. A gente fala, eu não tenho tempo para nada, antes eu tinha tempo para isso, para aquilo outro, e de fato a sensação é essa, que o tempo encurtou. A Bíblia diz sobre isso, os dias seriam abreviados, as noites são mais longas, e aí eu começo até a lembrar de canções: quando houver noites traiçoeiras e a cruz pesada for. Quantas pessoas estão achando a cruz, que é algo precioso, que é um milagre? A cruz não é nada para te torturar. Não é essa cruz que Jesus levou. A cruz da tortura é a cruz que Cristo levou. A cruz que Ele nos dá é a cruz do nosso ministério. É um ministério, é algo precioso, é um dom que o Senhor tem nos dado. Então não é mais a cruz de tortura, é a cruz da preciosidade, a cruz eu esqueci agora a palavra, esqueci agora a palavra. Essa cruz que nós estamos levando não é mais a tortura, não é mais não tem outra palavra aqui, mas é um privilégio. É essa palavra que eu queria. É a cruz de um privilégio, porque Ele levou a cruz pesada, a cruz da dor, da vergonha, da maldição, para nos dar a cruz do privilégio de sermos seus representantes. Então hoje nós temos esse poder, amém? Nós temos essa cruz para levar. Mas alguns já estão achando, por parecerem noites longas, essas noites longas começam a levar a mentalidade, as sensações emocionais, psíquicas, a acreditar que os seus ministérios, que o nosso ministério, que o nosso dom, que o nosso chamado é pesado demais. E nunca vai ser. O nosso chamado, nosso ministério é sério, é uma responsabilidade grande, sim, mas é sempre um privilégio, porque não veio de outra mão senão a do Senhor. Existe esse frio, nós estamos percebendo que o que nós vivemos em tempos anteriores, o modo de atuação de tempos anteriores é diferente dos tempos de hoje, né? Eu estava hoje escutando, hoje que eu falo é porque eu estou gravando, não é na sexta-feira que está sendo lançado o vídeo. Eu estou gravando hoje, tá passando avião. É uma quarta-feira que eu tô gravando, tá? Então, quando eu falo hoje, é no hoje meu, tá? Você tá assistindo em outro dia. Mas hoje eu tava escutando um CD muito antigo, do pastor Daniel de Souza, Frutos do Espírito. E aquele CD me traz uma sensação tão grande. Eu queria conversar com o pastor Daniel um dia. Pastor Daniel, um dia você vê esse vídeo, me chama no WhatsApp. Você não tem meu número, né? Mas a sensação que eu tenho é que aquela igreja estava num tempo de explosão de frutos do Espírito, de explosão de comunhão, de união, de o povo se entrelaçando, de o povo se compreendendo, de o povo andando numa unidade muito grande. Porque as letras são muito profundas daquele CD e a atmosfera mesmo, a ambiência da adoração é muito grande a respeito daquele tema.
Então, quando eu olho aquele CD, eu tenho essa sensação. E quando você olha a respeito da música, porque a música fala sobre os tempos, se você olhar a música, tanto a música cristã como a música não cristã, você vai ver que elas vão falar a respeito do tempo que se está vivendo, a respeito da atmosfera, da atuação na mentalidade que se está vivendo, né? Algumas músicas, por exemplo, não cristãs, há muito tempo atrás, já falavam de pornografias, mas não era tão explícito. Hoje não. Hoje a pornografia cantada é explícita, porque a atuação já é mais explícita, não era como antes, né? Também a gente vai falar sobre isso aqui, eu tô falando das questões naturais que se assemelham ao que é espiritual, porque tudo que é natural, que está manifesto no natural, ela é uma sombra daquilo que é espiritual, amém? Mas biblicamente falando, hoje eu quero conectar esse tempo ao tempo da volta de Cristo, porque quando eu pensei sobre aquele tempo de Hanukkah e o tempo que nós estamos hoje, e é muito semelhante mesmo, né? Está de volta essa mesma atuação tão forte de perseguição, de frieza, e vai ficar cada vez mais apertado, né? A perseguição e todas as outras coisas vai ficar cada vez mais apertado. Mas eu creio que eu e você não vamos ser achados como aqueles que vão se render e vão se deixar ser entregues. Amém? Eu creio nisso, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu creio. Eu digo amém a isso. Nosso coração vai estar pronto para sofrer com Cristo, na frente da batalha, com Ele nos encontrar. Amém? Ainda que a gente perca a vida, nós não perderemos o Senhor. Amém? E falando sobre isso, eu quero lembrar que nós não dependemos do ambiente para manter a luz. Aquele povo manteve-se fiel. Os macabeus se manteram fiéis e não dependeram do ambiente. Eles não dependeram do governo melhorar, eles não dependeram de nada em volta deles melhorar. Eles se mantiveram apesar do ambiente em volta deles. E quando eu falo isso, conectando esse ambiente à volta de Jesus, porque é isso que a Bíblia fala, lá em Lucas 18:8 vai falar, quando o Filho do Homem vier, vamos só ler esse versículo aqui, tá em Lucas 18:8, perdão, eu falei 18? 18:8. É a parábola da viúva persistente. Vocês lembram dessa parábola? Um juiz que era iníquo, nem temia a Deus, não queria fazer justiça por ela, e ela insistiu. E ela conseguiu, porque ele falou, eu vou fazer, e ela vai embora, não vai mais me importunar. E aí, ela não se importou com o ambiente do coração daquele juiz. Ela não se importou com nada daquilo. Ela queria aquilo que ela queria. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disso, disse consigo, ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que chamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha que interessante. O Senhor não disse que nós iríamos ter essa justiça pronta naquele momento. Ele disse que quando o Filho do Homem vier, essa justiça também viria. Mas quando vier essa justiça, ele vai achar fé na terra? Porque ele está fazendo uma comparação com aquele juiz, não é? Que não respeitava os homens, e que Deus não se compara a esse tipo de juiz. Deus não se compara a esses juízes que estão julgando sobre a nossa nação. Não há comparação. Então nós não podemos colocar os nossos olhos, mas aquela mulher não estava colocando os olhos naquele juiz. Ela estava colocando os olhos no resultado, na justiça. E nós precisamos colocar os nossos olhos quando nós oramos, quando nós buscamos, quando nós confiamos, quando nós permanecemos, quando nós prevalecemos. Nós precisamos colocar os nossos olhos naquele que fará justiça. Não importa quem ele vai usar. Não importa por onde vai vir. E não importa se também não vai vir no nosso tempo. Mas que ele fará justiça porque ele é um Deus fiel, é um juiz de equidade e ele vai fazer. Mas quando ele fizer, como nós vamos estar? Como vai ser o nosso posicionamento? Será que ele vai achar fé nesta terra do meu coração? Será que ele vai achar fé na terra do seu coração, da sua casa, da sua família, da sua posteridade? Eu não sei quando Jesus vai vir, se eu vou estar aqui ou não, se o Senhor vai me chamar antes da sua volta, né? Será que ele vai encontrar essa fé? A Bíblia também vai falar, e eu quero
fazer essa conexão aqui também sobre 10 virgens. E alguns falam que não tem a ver com a volta de Cristo, mas eu quero conectar isso à volta de Cristo. Aquelas 10 virgens, todas elas estavam caminhando para o mesmo lugar, uma mesma festa. Todas elas estavam vestidas, todas elas tinham azeite, todas elas sabiam o que fazer, todas elas estavam com o mesmo propósito. Todas elas. Porém, quando veio a noite, todas elas dormiram. A que tinha azeite pouco e a que tinha reserva de azeite. Todas dormiram, né? É interessante que na festa, na época de Hanukkah, quando aconteceu aquele milagre, todos estavam sofrendo a mesma perseguição. Quando eles chegaram no templo e viram o templo lá em Jerusalém todo destruído, os que foram ali lutar e ver, sentiram aquela dor, tudo estava destruído, não é? Mas o interessante é que, fazendo essa conexão com as virgens que tinham azeite ainda em reserva, quando encontraram aquele azeite, irmãos, como que pode? Como é que pode? Eles destruíram tudo. Algumas coisas foram roubadas, os que não foram destruídos foram roubados. Os que estavam lá tinham sido tudo profanado, oferecido a deuses, feito atrocidades, né? Porque a gente não sabe exatamente todas as formas que eles se ofereciam aos outros deuses pagãos, mas a gente sabe como Satanás é sujo. Então imagina aí todo tipo de ofrenda naquele lugar, sexual, de comida, enfim, o que você pode imaginar, o que você puder imaginar, fizeram com os utensílios do templo que não foram roubados. E no meio daqueles escombros de coisas que tinham sido destruídas, estava uma guerra civil naquele lugar. Não tinha só uma guerra de perseguição, tinha uma guerra civil, tinha coisas que tinham sido destruídas, muros, não sei, colunas, coisas destruídas, queimadas. Mas quando eles chegaram ali dentro, que eles foram verificando, sabe? Isso aqui não dá para usar. Isso aqui não dá para usar. O azeite que tinha ali tinha sido todo derramado, jogado fora. Por onde a gente começa? Por onde nós vamos começar no meio disso aqui? Nós vamos vencer essa guerra, nós vencemos essa guerra, mas por onde nós vamos começar? Nós não temos nada aqui para começar. Alguém fala, nós temos que começar pelo início, nós temos que começar pela luz. Nós temos que começar pela purificação. Não tem outro lugar para começar. Não adianta começar pelo meio, não adianta começar pelo sacrifício, não adianta começar pelo pedido de perdão. Nós temos que começar pela purificação. E como é que se purifica? Pela lei de Moisés se purifica dessa forma. Temos que ter pelo menos o azeite. Tá tudo destruído. Na hora que eles começaram a limpar da forma que eu creio que eles começaram a limpar da forma natural, né? Tirando a sujeira, tirando o resto de animal, tirando o resto ali de comida, tirando o resto de sei lá o que mais que eles tiraram, de escombros, pela forma natural. No meio daquilo tudo, no meio daquela confusão, daquele caos, foi encontrada uma botija de azeite. Eu tenho até, deixa eu ver se eu tenho aqui ainda. Eu tenho uma botijinha aqui que eu tava pegando ela e me lembrei. Tô gravando da casa da minha mãe, então tá tudo muito bagunçado. Eles encontraram uma botija pequenininha, com azeite puro, próprio pro acendimento da vela da menorá. E eu não sei como, irmãos, todo mundo passando ali por cima, pisando, vindo, guerreando, batendo, lutando. Irmão, imagina a confusão que tava. Vocês que já viram aí, que estudou história, sabe? Quando tem guerra civil, como é que é? Uma confusão tremenda. Não tinha as armas de fogo que tem hoje, mas tinha as suas formas de lutar, né? Espada pra cá, espada pra lá, chuta um pra cá, chuta outro pra lá, pega uma pedra, joga na cabeça. Eu não sei como é que foi, mas foi terrível. Muita gente morreu. Muita gente morreu. E no meio daquilo tudo, imagina o cenário, tinha uma botija de azeite intacta, inclusive selada. Não sei se vocês sabem disso, mas todas as vezes que a pessoa é especializada em fazer o tipo de azeite, quem assistiu The Chosen sabe como é que é. Eles demonstram ali de forma fidedigna como era feito a forma, né? Quem fazia o azeite, como é que era analisado
As pessoas do templo analisavam a pureza, analisavam tudo, tinha que ter um selo sobre aquele vaso para saber que aquele azeite era próprio somente para o Senhor. E o vaso estava intacto, não estava quebrado, não estava usado, estava selado com o selo do sacerdote, o selo do templo. Uma botija de azeite, que eu creio que foi o próprio Senhor quem permitiu que aquela botijinha não fosse quebrada, não fosse usada, não fosse contaminada. Amém? E quando eu olho para aquela botija de azeite, eu penso, meu Deus, o mundo está virando um caos. Será que no meio desse caos, dentro de mim, vai haver uma botija de azeite intacta, selada para o Senhor? Eu posso estar quebrada por fora, mas dentro de mim, por fora pode estar uma bagunça, eu posso estar com dor de cabeça, eu posso estar com resquício de Covid, né? Todo mundo aí que teve Covid está sentindo aí como que é o resquício, né? O pós-Covid, né? Que foi uma coisa muito ruim mesmo. Começando pelo esquecimento, que a gente esquece coisas assim que não esquecia antes, né? Entre outras coisas, começaram a desencadear aí. Mas será que no caos deste mundo e no caos de qualquer coisa que eu possa estar vivendo, essa botija de azeite para o Senhor selada com o selo do sacerdócio real, que eu fui chamada, vai estar dentro de mim? O próprio Espírito Santo está reserva, porque aquelas 10 virgens tinham reserva. Como você acha que elas tinham aquelas reservas? Eram em vasos propícios para aquilo. Porque se elas dormissem ali, ele não podia derramar, não é? Ele não podia... Elas dormiram, não derramou, não quebrou o vaso também com elas. Elas tinham azeite suficiente para encher as lamparinas dela e continuar com a luz acesa. E quando eu penso naquele sono das 10 virgens, eu vejo uma diferença entre 5 e as outras 5. Porque o espírito atuante é o mesmo. O espírito que faz a gente dormir espiritualmente é o mesmo. Não pense que o espírito que faz o irmão lá, YZ, cheio do poder de Deus, dormir, é diferente do espírito que faz a irmãzinha que estava vigiando dormir. É o mesmo espírito. O espírito que faz todos caírem no sono da indolência. A atuação desse sono, essa frequência do sono é a mesma. Mas o Espírito Santo me chamou a atenção para uma coisa aqui. As 10 virgens dormiram, mas eu creio que 5 dormiram não foi o sono da indolência. Eu creio que 5 dormiram o sono da shalom, o sono da quietude, o sono do justo. Sabe por quê, irmãos? Quando elas acordaram, que ouviram lá, veio o noivo, elas não se desesperaram. Porque elas sabiam o que tinha com elas. Aquelas outras 5 dormiram o sono da indolência e ficaram desesperadas. Como que nós vamos entrar agora? Nós não temos mais azeite. Então pode ser que todos nós estamos vivendo a mesma coisa, os mesmos tempos, mas alguns vão estar na shalom, porque eu estou sofrendo, também sendo perseguido. A minha voz está tentando ser calada, a minha fé está tentando ser perseguida, mas eu continuo orando. Alguns estão cancelando, mas eu continuo orando. Alguns estão falando que isso aqui não serve mais, mas eu continuo fiel. Mas eu continuo crendo. Mas eu continuo agindo como alguém que sabe que Deus continua agindo. Mas eu continuo. Não importa se isso aqui... mas isso já saiu de moda. Agora o negócio é normalizar. Eu continuo guardando a sã doutrina. A palavra cristocêntrica pura em Cristo, a palavra do evangelho puro do Senhor. Mas agora tem que ter a inclusão. Eu continuo dizendo que o Senhor aceita todos, mas não aceita tudo. Mas agora tem uma filosofia que diz que Jesus não vai voltar, não sei o que. Eu continuo dizendo que Jesus vai voltar para aqueles que são seus. O Senhor vai voltar. O Senhor vai nos buscar. O Senhor vai trazer o seu reino sobre a terra, mas só vai reinar com ele aqueles que souberam governar aqui na terra através do seu modo de governo, não através do seu modo de pensar, do seu próprio modo de pensar. Outro dia eu estava escutando a fala de uma jovem blogueira, que eu cheguei não cheguei a seguir, mas eu cheguei a ouvir muitos vídeos dela no Instagram, quando eu consegui usar Instagram, que hoje não consigo mais, que eu não tenho muita paciência. Ela é muito engraçada e era cristã, assim, ela é muito bonita.
E ela brincava, falou assim, nossa, como Deus me fez linda, e não sei o que, aquela coisa, eu achava aquilo muito engraçado. E não vou falar muitos detalhes, então daqui a pouco você já vai saber quem é. Mas ela foi convidada para um programa, e ali ela falou assim, que os crentes acham que porque ela tá aparecendo de seminua, que o Espírito Santo saiu dela, pegou as malas, e agora seminua, deixa minha mala aqui e foi embora da vida dela. Ai, que não tem nada a ver, que só porque você tá seminua, que não tem nada a ver, Jesus não sai de você assim, eu continuo tendo Espírito Santo, eu continuo tendo Senhor. Ela pode até ter Espírito Santo, só que de uma forma abafada, ela tá dormindo o sono da indolência. Porque o Espírito Santo não condiz com atitudes que não são para purificação. Ela pode estar usando até um tipo de óleo, mas não é o óleo puro. Não é o óleo para purificação, para esses tempos em que a nossa fé vai ser provada. Então, tá normalizando. Tá? E as pessoas estão indo no normal. Tá tudo certo, tá tudo normal, vamos lá, é isso aí mesmo. Será que a minha fé está acesa todos os dias? Ou será que eu já comecei a normalizar algumas coisas também? Eu pergunto isso pra você e pra mim. Será que eu tô começando a normalizar algumas coisas? Ou será que eu estou vendo que existe uma forma de purificar própria que o Senhor fez? O espírito que atuava naquele tempo é o espírito que está atuando hoje. Qual é? Nesse inverno espiritual, o ambiente antes da volta de Cristo fala igualzinho o ambiente daquele tempo de Hanukkah. Antes da volta de Jesus, o que a Bíblia diz que vai ter? Haverá frieza, haverá engano espiritual crescente, a Bíblia descreve um ambiente de falsas doutrinas, de profecias falsas, de falta de sobriedade, de falta de discernimento. E eu não falo discernimento através do meu eu, através da minha psicologia, através dos meus estudos, através dos meus coaches. Eu falo de discernimento do Espírito Santo, que é Deus, e não do Espírito que eu sinto. É do Espírito Santo, que é Deus. Vai haver amor esfriando. E eu não falo só do amor ágape, eu falo do amor a Cristo, aquele amor que nos faz querer morrer por Ele. Aquele amor que nos faz querer estar mortos para tudo, mas vivos para Ele. Vai haver a multiplicação da iniquidade. O que nós vemos no coração de homens que têm poder e fazem injustiça ao invés de justiça, de homens poderosos, de todas as plataformas dos poderes, é exatamente o que a Bíblia diz, a multiplicação da iniquidade. Muitos deles já são ministros da iniquidade, como dizem Salmos. E a Bíblia diz sobre isso. Mateus 24:12, o amor esfria. Mateus 24:24, surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão sinais, farão prodígios. Não é verdade? Veja que engraçado. Esses sinais e prodígios que se farão em que ambiente? Se farão no ambiente de purificação, de santidade? Porque hoje o que eu vejo é até muitas vezes aqui, eu não quero falar mal, mas eu quero colocar uma questão para se discernir. Eu vejo até muitas lives, tem profecia para todo mundo, mas nunca tem exortação. Nunca tem, olha, você precisa se santificar. Olha, você precisa se posicionar. As profecias são as bênçãos que as pessoas querem. E eu não duvido que Deus possa estar falando com elas, dizendo que elas vão receber bênçãos. Mas o que eu duvido é um Deus que te promete tudo, mas não te posiciona em nada. Naquele tempo houve o milagre, mas não houve um milagre de qualquer forma. O milagre só veio porque se posicionaram, porque purificaram, porque o coração deles estava dizendo, meu Deus, ainda que seja um dia, esse um dia que eu tenho, eu vou purificar. Eu só tenho esse azeite. Eu só tenho essa oportunidade. Eu vou usar essa, Senhor. Eu espero que o Senhor veja que nós queríamos purificar todos os dias. Purificar tudo, fazermos tudo que era necessário. Mas nós só temos isso. Aceita pelo menos isso. Nós estamos dizendo que nós não queremos, ou que isso aqui basta, que o Senhor precisa aceitar. Nós estamos dizendo que é o que nós temos hoje. Diante de tudo que nós estamos aqui agora. É isso que nós temos. 2 Timóteo 3:1 diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O que eu vou fazer nesses tempos difíceis?
O que eu faço com a adoração que é digno do Senhor, que é próprio do Senhor? Eu vou oferecer aqui quando eu tiver tempo. Eu vou oferecer do meu jeito, do jeito que eu acho que Deus vai gostar, do jeito que eu acho que pode ser. Ou será que eu vou ter uma adoração tão profunda que eu vou querer morrer a custo de tudo para poder dar a Ele o que é digno dele? A lição de Hanukkah, linkado a esse tempo de hoje, mesmo com o templo profanado, os utensílios roubados, o pouco azeite restante, Deus preservou o que era puro e o milagre do óleo aconteceu. Deus preservou o que era puro. Veja, irmãos, nós precisamos preservar o que é puro de Deus em nós, para que o milagre aconteça nos tempos difíceis. Não é que não vai haver tempos difíceis. O que eu ouço é que, nos últimos tempos vai haver um grande avivamento. Meu irmão, o maior avivamento que tem é a purificação e a santificação. Aquele avivamento de Rua Azusa, aquele avivamento de Billy Graham, aqueles avivamentos que você ouviu falar, foi para aquele tempo, foi aquela atuação para aquele tempo, era necessário. A atuação do avivamento para este último tempo, como foi nos tempos de Hanukkah, vai ser o avivamento de posicionamentos. Não vai ser esse tipo de avivamento de grandes milagres acontecendo a rodo, não, irmãos. Por isso que você está vendo, meu Deus, eu não vejo mais os milagres que eu via antes e nem vai ver. Você vai ver de forma diferente a atuação. O que eu creio que vai haver de milagres nesse tempo último, que antes da volta de Jesus, como houve lá em Hanukkah, são pessoas que eram impossíveis, de repente, se posicionarem, começarem a se posicionar, a ponto de morrer por Cristo, e você já está vendo isso. Pessoas que nem são cristãs se posicionando a respeito de situações. Olha, eu não vou mais frequentar esse lugar, porque você está permitindo esse tipo de coisa aí. Eu me retiro. É ou não é assim? Deus vai trazer avivamento dessa forma, a custo de um posicionamento, a custo de uma santidade, a custo de purificação, a custo de você dizer sim ou não, sabendo que no sim ou não, vai ou não ter Deus. O Espírito aplicado a hoje, o Espírito que quer que nós apliquemos essa mentalidade hoje, para eu terminar aqui essa primeira parte, é que nesse posicionamento, mesmo quando tudo, irmãos, parece perdido, e eu quero que você sempre linke isso aos tempos difíceis antes da volta de Jesus, que vão ser mais terríveis do que você já está vendo hoje. Mas nós vamos estar com Cristo na frente da luta, como diz o louvor. A profeta André ama esse louvor. Eu quero estar com Cristo quando a luta se travar. Na frente, um imprevisto me encontrar. Nesse imprevisto eu quero me encontrar lá na frente. E o Espírito mesmo quando tudo estiver perdido, acabou, os juízes já são, olha, não temem a Deus, não querem fazer justiça. Quando tudo estiver profanado, você olha para um, você olha para outro e fala, meu Deus, eu não tenho mais para onde ouvir nem a palavra, porque tá tudo profanado, não tem como uma fonte jorrar duas águas. Não, mas a palavra é pura, não. Mas a emanação que vem dessa boca, mesmo sendo com a palavra, não é pura. Ou você ouviria o Salmo 23 falado por alguém que serve a Satanás. Mesmo quando tudo isso acontecer, Deus vai manter aqueles que se posicionam com a chama fiel, com a chama adequada para viver o milagre, não com uma chama profanada, amém? O azeite pode ser pouco e pode ser pequeno, mas ele vai ser multiplicado por Deus. E esse azeite simboliza a fé, que resiste em tempos difíceis. Olha, aquele monte de escombro em cima, aquele monte de coisa em cima daquele vaso. O vaso não quebrou. Tava lá, intacto. A pressão pode ser grande, a luta pode ser enorme, a perseguição pior ainda. Tudo dizendo o contrário. Mas quando o Senhor vasculhar, vai encontrar nossa fé lá. A nossa chama vai ser reacesa e vai ser multiplicada para viver esses últimos tempos. Amém? Nesse último tempo não vai haver ausência total de luz, mas vai haver a fé sendo testada e refinada, o que vai parecer que está tudo escuro, que está tudo perdido. Né? Assim como nesse mês de Kislev, muitas vezes quando a gente passa nesse mês de inverno e de Kislev, parece que está tudo, nossa, parece que eu não sou nem mais crente, meu Deus, eu não tô mais na mesma, né? Depois que passa a gente fala, não, passou, não, eu tô bem, graças a Deus, Deus me guardou até aqui.
Aí a gente se pergunta, né? Será que a minha fé vai resistir ao inverno espiritual e ao engano crescente desse tempo que vai vir? E eu quero trazer isso para o nosso cotidiano. Por exemplo, como casais, o que nós podemos fazer nesse tempo? Começar a orar juntos, mais, dialogar mesmo em dias difíceis. Tem uma pessoa que falava que quando percebia que ia começar uma briga entre eles, né, entre casais, ela, meu irmão, vem cá que eu já tô querendo brigar com você, vem cá, daqui a mão, em nome de Jesus, Pai, me ajuda, Senhor, a manter, não sei o que, começava a orar ali, começava a falar em língua estranha, papapá, o que ia ser uma briga já virava outra coisa, virava poder, eu falava, meu Deus, eu preciso aprender isso agora. Nesses últimos tempos a gente vai ser assim, porque a nossa paciência vai estar acabando. Como adolescentes, não sei se adolescentes vão ouvir, vocês precisam resistir à pressão de amigos, manter-se nos devocionais diários. Se você não tem, começa. Mais vale um devocional de 1 minuto do que nenhum devocional. Mas mantenha a chama acesa com Cristo. Para os solteiros, mantenha a integridade, ainda que tudo fale ao contrário, mantenha o propósito vivo na sua mente. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sirva aos outros mesmo sem reconhecimento. Chame a presença de Deus ainda que os outros não queiram. Você que é do louvor, mantenha a adoração viva, mantenha a vida em santidade. Todos nós, aliás, nas pequenas escolhas de fé, no trabalho, no trânsito, sabe? Pequenas escolhas mesmo do dia a dia, na rotina familiar, agradecer e louvar diariamente. O louvor chama Deus. A canção de louvor cristocêntrica chama a Deus, e aonde Deus está, Ele cuida, Ele mantém, Ele é o pastor da nossa alma. Amém? Eu quero terminar essa parte aqui. Amanhã nós vamos continuar ministrando a parte 2 dessa ministração poderosa, e amanhã nós vamos orar juntos. Mas por hoje, se pergunte como você está mantendo a sua fé, o seu azeite, o Espírito Santo em você, a adoração, a sua vida com Deus. A maneira que você está mantendo é para hoje ou é para o fim dos tempos? Porque nós precisamos manter até a volta de Cristo. Amém? Deus abençoe.